falar sobre esse tema que é extremamente picante da reforma trabalhista, que é a questão do trabalho intermitente, e começamos, então, colocando com isso. Essa questão, se seria, então, um contrato de servidão voluntária, como está sendo apregoado por muitos nesta situação. Bem, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é a seguinte: nós estamos num ambiente jurídico, então somos todos aqui formados em direito, estudamos direito, mas estamos tratando de uma proposta de reforma cuja motivação é econômica. Então, vejam, da onde saiu esse... De repente, do nada, surgiu a proposta da reforma trabalhista. Mas por que isso? Sim, porque os indicadores econômicos estão muito ruins, porque nós estamos com um problema econômico muito sério. Veja, o problema não é financeiro, não estamos passando por uma crise financeira, está mal, nós cancelamos alguns pedidos, nós estamos com alguma dificuldade de fluxo de caixa. Não, o problema do Brasil é seríssimo. Então, nós temos aí o índice, o PIB do Brasil, então está com um decréscimo de 3%, nós temos um desemprego que já passa da casa dos 12%, nós temos uma inflação que já está batendo na porta dos 7%. Então, resultado, os índices são extremamente alarmantes e o empresariado está preocupado com toda a razão, está todo mundo desesperado, então está todo mundo querendo fazer alguma coisa para melhorar. E aí começa a se atirar para todo lado. E um dos lados para o qual se está atirando não, nós temos que virar para algum lugar. Então, aí se mira no Estado, se mira em tributos, né, se mira nas relações comerciais, e aqui agora se elegeu, então, a reforma trabalhista como uma espécie de tábua de salvação dessa história, né? Então, quer se resolver parte do problema econômico, acha-se que parte da solução desse problema econômico vem da reforma trabalhista. Agora, será que isso é verdade? Será que realmente a solução do problema econômico pode vir com essa reforma trabalhista? Não se sabe. A verdade é essa. Nós não sabemos. Alguém pode dizer que sim, peremptoriamente, ou que não, peremptoriamente? Não, nós não sabemos. Isso é uma coisa que nós temos que tentar resolver cientificamente. Me parece que a resposta não é dizer, olha, eu acho que sim, eu acho que não. O que nós temos que procurar é uma resposta pelo método científico. A proposta que está sendo apresentada, então, pelo projeto de lei da Câmara 38 de 2017, é de alteração do artigo 443, no qual tem aquela fórmula clássica com relação ao contrato de trabalho. Então, diz lá, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, até aí sem novidade, é a fórmula, né, clássica do direito do trabalho. Nós podemos, então, ter a pactuação tácita ou a pactuação expressa. E, se expressa, ela pode ser escrita ou verbal. Então, ela pode se formar sozinha, tacitamente, ou nós podemos combinar. Olha, você vai trabalhar para mim, você vai fazer isso, você vai receber tanto, as condições de trabalho serão essas. E aí, se isso for escrito, então ótimo, for anotado na carteira, será um contrato expresso escrito. Se isso for ajustado de boca, será um contrato expresso verbal. Pronto. Tá? Essas são as modalidades. Então, por quê? Porque o contrato de trabalho ele é informal. Por prazo determinado ou por prazo indeterminado, admitem-se as duas modalidades, mas aí com restrições, nós sabemos bem. E aí, então, a novidade, ou para a prestação do trabalho intermitente. Então, cria-se essa figura. Mas, afinal, o que é o trabalho intermitente? E aí vem o legislador e tenta explicar no parágrafo 3º. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador,
exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Vejam, então, aí, qual é a ideia? O problema é o seguinte: como todos nós sabemos, para que seja considerado, para que uma pessoa seja considerada empregada, se requerem 4 requisitos. Tá? Óbvio, de direito de trabalho, aquela, né? Que seja, então, pessoa física, então a pessoalidade, serviços de natureza não eventual, habitual, remunerada e subordinada. A não eventualidade, o problema aqui é essa questão da não eventualidade. Você não admite serviços eventuais ligados à atividade fim. Isso está, quando a gente lá estuda direito do trabalho, lá logo no comecinho, na primeira, na segunda aula de direito do trabalho, ensina isso para a gente. Quando o professor de direito do trabalho está lá explicando, né, bem no comecinho de direito do trabalho, ele ensina para a gente, olha, a eventualidade, tá, a habitualidade, a não eventualidade, então é o seguinte, significa que a prestação não pode ser repetida. E, além disso, mesmo que não repetida, ela não pode estar ligada à atividade fim do empregador. E muitos professores, inclusive, dão um exemplo. Por isso, você não concebe, por exemplo, um garçom contratado eventualmente num restaurante ou num buffet. Tá? Muitos professores, inclusive livros, contêm exatamente este exemplo. Mas aí vem o dono do restaurante e fala, mas espera aí, e quando eu tenho aquela big festa, aquele baita evento, como é que eu faço para contratar esse sujeito só de vez em quando, já que ele está relacionado com a minha atividade fim? Pois é. Aí falaram, não, aí vamos criar essa figura aqui do trabalho intermitente. E, exatamente, essa comissão e o ministro Almir Pazianotto diz, olha, o trabalho intermitente é a regulamentação do bico. Essa realidade que já existe, nisso ele tem razão, tá? Porque isso, nós gostemos, não gostamos, nós admitamos, não admitamos, isso é uma coisa que já existe. Esse sujeito que faz bico, que trabalha de vez em quando na atividade fim, ele já está aí. Ele está trabalhando, só que o que acaba é o seguinte, ele acaba, muitas vezes, atuando informalmente. Então, nesse sentido, esse tipo de trabalho, segundo ele, qual é a lógica que eles estão alegando? Que ele dá segurança para 2 partes e acaba sendo uma fonte de rendimento. Aí, o que se mira com o trabalho intermitente? Então, o que ele está olhando? Aqui, ó. Qual o problema que eu vou resolver? O problema dos músicos e o problema dos garçons. Então, se o sujeito lá tem uma banda, tem um conjunto musical, e vai fazer uma exibição de alguns dias, numa turnê, de alguns dias, em algum show, lá no barzinho, se ele é garçom que vai atender um final de semana, tá? 2 finais de semana, uma situação específica, então eu vou fazer esse tipo de contrato, ele vai servir para este fim, segundo o ministro Almir Pazianotto. Então, essa é a proposta de experimento que se quer fazer com essa situação. Bom, será que vai dar certo? Às vezes a gente atira no que vê e acerta no que não vê. E às vezes isso dá certo e às vezes isso não dá certo. Isto tem um nome, é serependismo. Tá? Serepende foi um rei. Tá? É uma história, procurem na internet aí, é uma história de um rei que foi muito bem sucedido e ele mandou os 3 filhos dele fazerem uma pesquisa lá com um camelo e conseguiu. Eles chegaram à conclusão e acharam o camelo. Um negócio impressionante. Tá? Mas a história do serependismo, na verdade, é isso. É você conseguir resultados inesperados e positivos. Isso, a ciência está cheia de descobertas casuais muito felizes. Uma delas aqui foi a do Alexander Fleming com relação à penicilina. Como é que ela foi descoberta? Ele estava pesquisando uma bactéria, o Staphylococcus,
E ele esqueceu, à noite, ele saiu e deixou uma bandeja cheia dessa bactéria, né, toda contaminada, em cima da mesa. E esqueceu as janelas abertas. E foi embora no final de semana. Quando ele voltou, tá, tinha sido criado um fungo, tá, o fungo Penicillium. E ele acabou com essas bactérias. Resultado, foi a partir desse... ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver esse fungo para atacar essas bactérias. E a partir daí se criou o quê? A penicilina. Totalmente casual. Pô, joia. O esquecimento dele, da janela aberta, da bandeja para fora, veja, que casualidade. Tá? E a partir daí ele descobriu a penicilina. Que joia, que deu certo, graças a Deus. Pô, nós sabemos que essa foi uma das descobertas aí mais felizes da ciência. Agora, pode dar errado. Tem umas descobertas científicas que dão errado. Tá? E aqui eu queria invocar um sujeito extremamente inteligente, o pai do método indutivo, que eu quero usar agora, inclusive, né? Quer dizer, vamos partir de experiências já realizadas, tá? Então, porque até então não se usava isso, então não se usava esse método, as pessoas usavam tinha muito eu acho, eu faço, né? Mas o Francis Bacon, então, desenvolveu um método indutivo, um grande filósofo, e, a partir daí, então, nós começamos a analisar muito as coisas cientificamente. Lógico, eu estou falando do quê? Do século XVI. Mas ele morreu de um jeito extremamente estúpido. Ele, com toda a inteligência, com toda a sagacidade, ele resolveu fazer uma experiência científica. Na época, não tinha geladeira, na época, não tinha energia elétrica. Como é que eles conservavam carne? Eles conservavam carne com sal. E ele resolveu congelar um frango, tá, de um jeito extremamente estúpido. Ele saiu no meio de uma nevasca para rechear um frango com gelo. E ele achou que, fazendo isso, então, ele congelaria o frango, tá, e, a partir dali, ele conseguiria ter o mesmo efeito do sal. Resultado, não congelou o frango, ele pegou uma pneumonia e morreu. Sério, impressionante isso, né? Então, vocês vejam que essa deu errado. Esse foi um resultado imprevisto que deu errado. Serendipismo, desculpem. Tá? Dá errado. Quer dizer, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Por que eu estou usando? Porque eu quero usar o método indutivo para chegar a uma conclusão, tá, com relação ao trabalho intermitente. Nós temos algum lugar que usa trabalho intermitente? Sim, temos diversos países que já adotam, que já têm experiência nesse sentido. Eu vou começar pela Alemanha, eu não falo alemão, se desculpem, mas né, Arbeit auf Abruf, né, parece que é assim que fala. Tá? É uma lei de promoção ao emprego de 1985, é o chamado trabalho a pedido. Então, é o seguinte, realmente, o trabalho é intermitente, o trabalhador, quando precisa, o empregador chama, só que há estipulação de jornada mínima, olha, no mínimo você vai trabalhar tantas horas por mês, e com isso também há estipulação de um salário, de um ganho, de uma remuneração mínima. Então, não fica essa história de, tem mês, não trabalhou, não recebe, não existe isso. Tá? Então, há estipulação de ganhos mínimos. E o trabalhador, ele é chamado com 4 dias de antecedência. Então, não tem essa história, essa alha, como está sendo previsto aqui no nosso, de o trabalhador, olha, se tiver trabalho eu te chamo, se não tiver eu não te chamo. Então, no sistema alemão, prevê-se pelo menos um mínimo de trabalho e um mínimo de ganho. Né? E com isso, obviamente, esse trabalhador não fica na clandestinidade, ele não fica na informalidade, ele tem um ganho e, obviamente, fica incluído no sistema de previdência e etc. Nós temos também um exemplo na Itália. Na Itália, nós temos a lei Biagi, então, que é de 2003, que depois ela foi complementada por uma outra reforma
pelo Jobs Act. Então, percebam que está todo mundo já teve problemas assim, e está todo mundo. A Europa passou, ela tem problemas seríssimos, principalmente com a criação da União Europeia. Então, eles também têm problemas seríssimos de desemprego. A Espanha, taxa de desemprego, nós sabemos, a Grécia, etc. Então, eles também fizeram muitos movimentos lá nesse sentido. Veja, na Itália, o trabalho intermitente não é para todo mundo, é só para trabalhadores menores de 25 ou maiores de 55 anos. Então, a ideia desse trabalho intermitente é de trabalho inclusivo, né? É aquela ideia ou de primeiro emprego ou de inclusão para o pessoal de mais idade, principalmente aposentados. A prestação de serviços ela é de forma descontínua, mas tem necessidade do quê? De estipulação em norma coletiva, em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Se não tiver acordo nem convenção coletiva de trabalho, tem que ter uma regulamentação por órgão estatal, por órgão do Ministério do Trabalho. O chamado é feito com antecedência mínima de um dia. Se houver uma resposta obrigatória do empregado, então aí paga-se, inclusive, o tempo à disposição. Tá? E é bastante restrito o uso. Por exemplo, não pode ser utilizado para substituição de pessoal em greve, não pode ser utilizado se a empresa não estiver em dia com as suas obrigações das normas de segurança e medicina do trabalho, enfim, não pode ser usado assim, qualquer um chega e vai usando, não. Tem diversas restrições para a utilização. Temos um exemplo também em Portugal. Lá tem um acordo tripartido para um novo sistema de regulação das relações laborais, que é de 2008, e um Código do Trabalho de 2009. Lá nós temos duas hipóteses, o trabalho alternado e o trabalho à chamada. Então, o trabalho alternado, ele visa atender a empresa que exerça atividade com descontinuidade ou intensidade variável. Então, aí as partes podem acordar que a prestação seja intercalada por um ou mais períodos de inatividade. E tem o trabalho à chamada, que as partes estabelecem que o empregador aí, então, informa o trabalhador a data do início do trabalho com antecedência, que não pode ser inferior a 20 dias. E aí ele chama o seguinte, então, o trabalho alternado de autodisponibilidade e o trabalho chamado de heterodisponibilidade. Então, o que acontece é o seguinte, no trabalho alternado fica certa a disponibilidade e a exclusividade para aquele empregador. E no trabalho chamada, a heterodisponibilidade, e aí o empregado, então, pode prestar serviço para diversos empregadores. É por isso que eles chamam de auto e heterodisponibilidade. De qualquer modo, tá, ficam muito claras as condições e também o trabalhador tem uma certa previsibilidade de ganho mínimo e de condição mínima de contratação. Agora, vejam que ninguém fala desses... Quando todo mundo está falando de trabalho intermitente, nenhum desses exemplos é mencionado. O que está todo mundo mencionando, qual é? É o exemplo inglês ou norte-americano, tá? Ou Zero Hour Contract, ou o Just in Time norte-americano. Vamos falar um pouquinho, que está todo mundo falando do exemplo inglês, do Zero Hour Contract, que é o contrato 0 hora. O que eu fiz? Eu fui pesquisar o que o governo inglês diz sobre isso. Qual é a explicação que o governo inglês dá para este contrato? Eles dizem o seguinte, tá? Então, isso aqui desculpem, é uma tradução livre que eu fiz do site do governo inglês. Os funcionários estão de plantão quando você, o empregador, precisa deles. Então, está lá, tá? O funcionário está à disposição. Os empregadores não têm de lhes dar ao pessoal, né, de trabalho. Então, o empregador não é obrigado a dar trabalho para o pessoal. E eles, o pessoal,
não tem de trabalhar quando solicitado. Isso é o que o governo passa, tá? É o que o governo apregoa com relação ao trabalho 0 hora. Ou seja, o empregado trabalha se quiser, quando quiser, e o empregador dá trabalho se quiser, quando precisar. Essa é a ideia do trabalho 0 hora. Agora, nós temos que observar algumas condições que são peculiares do Reino Unido. E aqui também é outra coisa, né? A gente fala em Inglaterra, mas, na verdade, é Reino Unido, né? Que abrange os quatro países. A maioria desses trabalhadores que atuam com trabalho 0 hora situam-se na faixa de menores de 25 ou maiores de 65 anos, porque isso se encaixa naquele perfil, principalmente dos estudantes. E, normalmente, eles acabam atuando numa carga de 26 horas por semana, exatamente porque esta acaba sendo a renda complementar que eles necessitam para que eles possam desenvolver ou o seu estudo ou aquela atividade, ou a sua aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Tá? Segundo a estatística, eles são bastante precisos, tem um monte de site de estatística. Tá? Eu vou deixar, inclusive, esses slides à disposição da comissão, também vou colocar na minha página do Face. Tá? As estatísticas são de que, no ano passado, então, tinha 910 mil trabalhadores com contrato 0 hora no Reino Unido. Tá? Num universo de 31 milhões de trabalhadores, cerca de 30 milhões e 700 mil, 31 milhões de empregados, tá? E para um universo de 65 milhões de habitantes. Então, vocês veem que eles têm bastante empregados, tá? E metade da população, praticamente, e o nível deles de trabalho é bastante forte. E é um número expressivo, eles têm praticamente 3, 4% da população economicamente ativa trabalhadora que atua no contrato 0 hora. O que o governo diz que são as vantagens desse contrato lá? O governo diz o seguinte: as vantagens. As pessoas não estão ligadas ao trabalho e, portanto, têm a flexibilidade de escolher um turno ou recusá-lo. Então, isso aí se aplica para quem? Para estudantes, para aqueles profissionais que são qualificados e podem escolher, para vendedores, né, então, que podem atender diversas demandas, para técnicos e para pessoas que fazem manutenção, que podem ser chamadas a qualquer hora. Também são úteis para empregadores que possuem um negócio cujos resultados diários são imprevisíveis. Por exemplo, um restaurante que pode lotar num determinado evento ou num período. Também é útil porque dá mobilidade do pessoal que precisa ir do trabalho em tempo integral para o tempo parcial e vice-versa. E também atende à necessidade do pessoal extra em períodos de sazonalidade com horas flexíveis. Então, essa é a propaganda, tá, do governo e da CNI deles lá, tá, que são exatamente os argumentos que a nossa CNI aqui está usando. Tá? São esses 4 argumentos aqui com relação às vantagens do contrato 0 hora. As desvantagens, eles só apontam uma, mas olha que desvantagem, né? A instabilidade financeira, houve uma digitação. Gente, isso aqui é tudo tradução livre, ok? Instabilidade financeira para os trabalhadores a quem não são assegurados direitos mínimos. E isso é bastante grave, tá? Na verdade, assim, é uma só, mas é muito grave, e isso tem gerado diversos problemas. Tá? Eles dizem o seguinte, que esse trabalhador ele tem os seguintes direitos. Ele tem direito a descanso, então a remuneração dele abrange o descanso semanal remunerado, tem direito a férias anuais, tem direito à proteção contra a discriminação, ao salário mínimo nacional, à proteção contra denúncias, tá, dentro da empresa, contra deduções salariais ilegais,
não trabalhar mais do que 48 horas semanais, se assim for ajustado. Depende, então, eles são bastante flexíveis com relação ao ajuste de horário. Proteção contra a discriminação, se optarem a trabalhar por tempo parcial, então, eles têm que, o trabalhador just in time fica com as mesmas condições do trabalhador full time, né, do trabalhador do tempo integral. Tem proteção, aí ele é incluído na Previdência, e com isso ele tem proteção à maternidade, à paternidade, adoção e a licença parental compartilhada, e também tem direito ao pagamento por doença, o nosso auxílio-doença. Tá? Ele tem direito a períodos mínimos de notificação que são variados, 24 horas, 48 horas, o trabalhador é avisado, é chamado com 24, 48, até 4, 5 dias de antecedência, isso varia. Tem direito a solicitar um trabalho flexível, tá? Ele pode ter mobilidade no horário dele, isso é questão de ajuste com o empregador. Ele tem tempo livre para emergências, além do tempo dele. Ele tem direito, obviamente, a ser remunerado e tem direito à proteção contra o despedimento sem justa causa. Eu quero lembrar que eles são, obviamente, signatários, tá, daquela convenção da OIT que veda a dispensa sem justa causa. Bom, parece que é a 8ª maravilha do mundo e que funciona muito bem. Mas não é bem assim. Se nós começarmos, então, quem vai pesquisar, tem um caso bastante emblemático, um caso famoso, daquela grande magazine lá, de uma loja de artigos esportivos, a Sports Direct. Então, o que aconteceu foi um grande movimento dessa loja, dos trabalhadores dessa loja. Eles tinham um número muito grande, milhares de empregados, e a grande maioria trabalhando nesse trabalho de contrato 0 hora. E aí aquele jornal The Guardian fez uma grande investigação e constatou que eles usavam esse tipo de contratação para pagar menos do que o salário mínimo para os trabalhadores e para sonegar, ou seja, eles usavam esse tipo de contratação como forma de frustração dos direitos trabalhistas. E a turma, obviamente, não reclamava, por quê? Para não ser cortada. Então, não pensem que, não, primeiro mundo é isso, 8ª maravilha, tem todos aqueles direitos assegurados e funciona bem. Inclusive, tá, aqui eu não sei aqui como é aqui para nesse aqui é We Have Deep Regrets, né? Isso aqui é o presidente da Sports Direct, é um bilionário fazendo um pedido público de desculpas, né? E aqui naquela faixa lá, eles dizem lá, it's a workhouse, not a workplace. Workhouse, quando eles dizem, né, eram umas, na Inglaterra vitoriana, né, na Inglaterra da Idade Média, eram lugares onde as pessoas que não tinham onde morar, elas iam morar e trabalhar. Então, eram chamados de workhouse, os lugares. Então, eles estão falando, olha, isso aqui está parecendo um daqueles lugares que eram muito mais shelters, abrigos, do que uma casa, um local de trabalho propriamente dito, né? Então, era essa a queixa dos trabalhadores. Isso foi bastante rumoroso. O McDonald's lá teve problemas muito parecidos. Há outras cadeias de restaurantes e de magazines que tiveram problemas muito parecidos, e esse é um problema que se espalhou bastante na Inglaterra. Nos Estados Unidos, tá, a situação é bastante similar, tá, só que lá eles chamam de just-in-time scheduling, né, ou de trabalho part-time, né, que se contrapõe ao full-time, né, o trabalho a tempo parcial que se contrapõe ao full-time. As críticas que são feitas, e não são poucas, quando você olha, assim, a primeira entrada que você dá na internet, a pesquisa que você faz, tem um monte de gente elogiando. O americano gosta muito de fazer feira. Eles fazem muitas feiras, onde o pessoal vai, principalmente estudantes, vão e se inscrevem para esses trabalhos a tempo parcial. Mas depois, quando você começa a pesquisar e vai ver um pouquinho mais a miúde ali, e você percebe que há muitas críticas muito severas, inclusive. Por quê? Porque a remuneração que é obtida, o ganho, quais são as críticas?
que a remuneração é insuficiente, ela mal dá para a pessoa se manter. Você nem pense, obviamente, em manter uma família com esse tipo de trabalho. Esse trabalho, isso é comprovado, você não tem como manter família. Tá? Isso dá para uma pessoa mal e mal se manter. Tá? Isso, inclusive, estatisticamente é comprovado com relação ao trabalho just in time. E as condições de trabalho acabam sendo muito desfavoráveis. Tá? Um artigo que eu pesquisei, ele falava do clopening. O clopening, porque eles também têm muita gíria lá. O que é o clopening? É a mistura do close com o opening, que é o trabalhador que fecha e abre a empresa. Então, ele é o clopening, né? Ele fechou tarde da noite e teve que voltar de manhã cedo, quer dizer, aquele intervalo nosso lá de 11 horas, do artigo 66 da CLT, esqueça, né? Para esse trabalhador que é o clopening, né? Eu acho que é até um bom termo para a gente adotar aqui. Então, inclusive, esse era um problema constatado no Starbucks, naquela rede de café, né, que nós temos aqui também, o Starbucks dos baristas do Starbucks, que muitos deles eram clopening. O sujeito tinha que fechar tarde da noite o café e de manhã cedo lá estava abrindo, e quem já viajou para lá sabe que realmente Starbucks 6 horas da manhã está aberto e tarde da noite está. E se o cara for clopening, esse sujeito com certeza vai estar sendo explorado, não tenha dúvida. E a remuneração é muito pequena para esse tipo de trabalho. Tá? O interessante também é o seguinte, lá eles têm uns softwares que têm curvas que medem, tá? Vendas e informações meteorológicas. Então, vocês pegam essas grandes lojas tipo Marshalls, Ross, Dress for Less, enfim, essas, e por isso, e aí eles fazem a previsão de contratação do trabalho do pessoal. Bem, como é que ficou o nosso projeto, a regulamentação do nosso projeto na Câmara dos Deputados? Então, além daquela norma prevendo o que é o contrato de trabalho a tempo parcial, diz lá, o contrato, intermitente deve ser celebrado. Então, prevê forma escrita, deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo, tá? E tem que ser compatível também com um dos demais empregados do estabelecimento. Então, a questão da não discriminação aqui está assegurada. E o empregador deve convocar por qualquer meio de comunicação eficaz, né, a prestação informando a jornada, tem que ter mínimo 3 dias de antecedência, então isso está compatível também com os demais contratos. Recebida a convocação, o empregado tem 1 dia útil para recusá-la, e, se recusar, não tem problema, isso não descaracteriza, vamos dizer assim, um pedido de demissão, isso não descaracteriza, não fere o contrato. Agora, se ele aceitar e não comparecer, ele vai ter que pagar uma multa para o empregador, e essa é uma hipótese, no mínimo, interessante, para não dizer de legalidade duvidosa, né? 50% da remuneração que ele deveria. Tá? E aí, essa é uma hipótese extremamente interessante. A gente sabe que há hipótese de pagamento de multa que é considerada ilegal, né, na CLT. E o período de inatividade não será considerado tempo à disposição. Então, essa também é uma outra situação. Apesar do empregado efetivamente estar à disposição, então esta acaba sendo uma exceção a isso. E, ao final de cada período de prestação de serviço, e aqui não se especifica qual é, né, então pode ser mensal, enfim, imagino-se que seja mensal, o empregador vai ter que pagar remuneração, férias proporcionais, com 1/3, 13º, repouso semanal e os adicionais legais. Aí, no recibo, isso vai ter que ser tudo discriminado. E ainda, além disso, o empregador vai ter que recolher o fundo de garantia e a contribuição previdenciária e fornecer ao empregado um comprovante disso. E a cada 12 meses, o empregado vai adquirir o direito a férias. Eu quero só saber quem é que vai querer sair de férias sem remuneração. Porque se ele já recebeu a remuneração quando ele trabalhou, imagina, na verdade, vai ser uma punição para o sujeito, porque também o empregador também não vai. Ele escuta, eu vou ter que botar o sujeito de férias, senão eu tomo uma multa.
Tá? Então, ele vai afastar o para fazer, o senhor não pode trabalhar agora durante um mês. Né? Mas também não vai ganhar nada, porque já ganhou, o salário ele já recebeu lá atrás, as férias proporcionais já foram pagas. Né? Bem, há um estudo do Ministério Público do Trabalho que eu achei muito interessante. 3 minutos. Obrigado. O estudo do Ministério Público do Trabalho, nota técnica número 1, de 23 de 1 de 2017, que aponta diversas inconstitucionalidades, indica, né, violação ao princípio geral dos contratos, indica violação de princípios básicos trabalhistas. A partir de um caso da ação civil pública contra Arcos Dourados, lá o McDonald's, ele demonstra que, na verdade, essa hipótese não gera empregos, porque na ação civil pública que aconteceu, houve o seguinte, o caso concreto passou, o McDonald's passou de 16.003 empregados em 532 filiais em março de 2013 para 45 mil em 583 filiais em janeiro de 2014. Por quê? Porque houve uma ordem judicial para cessar aquele tipo de prestação de serviço. Eles usavam para o trabalho intermitente, tiveram que parar de trabalhar. E aí tiveram que contratar. Então, o que gerou emprego foi a ordem judicial, e não o trabalho intermitente. Pelo contrário. Tá? Então, o Ministério Público do Trabalho está mostrando que o que gerou emprego foi a atuação dele e não esse tipo de contratação. Denuncia que o projeto viola compromissos internacionais da OIT com o Brasil e rebate os argumentos. Tá? Eu, inclusive, também forneço aqui o site, tem o link para isso. Eu gostaria de encerrar só deixando a seguinte indagação. Tudo bem. Particularmente, eu acho que também você deixar, principalmente aqui no Brasil, porque, veja, nesses países que foram mencionados, Estados Unidos e Inglaterra, além de serem países mais desenvolvidos, que você tem lá o estudante, você tem o aposentado, você tem um outro tipo de sistema de previdência, você tem um outro tipo de atendimento, tá? Você tem muita utilização de mão de obra clandestina com a imigração ilegal. Tá? Então, na verdade, assim, nos Estados Unidos tem mexicano, tem porto-riquenho, tá? A Inglaterra tem muito imigrante ilegal, tem muito marroquino, sabe? A Inglaterra tem um problema seríssimo com imigração. Então, o serviço pesado, na verdade, eles nem esquentam a cabeça, porque tem essa turma que faz. Né? E aqui nós sabemos que não. Na verdade, nós somos candidatos a virar, para nós é até uma melhora. Então, eu quero só concluir deixando o seguinte, tudo bem, realmente eu acho que talvez essa não seja a solução, mas nós temos alguns problemas que nós precisamos repensar. Como é que uma pousada X, pousada, obviamente que é um estabelecimento hoteleiro pequeno, faz legalmente para contratar trabalhadores para atender, né, como é que ela fez agora, esse ano, para atender o aumento da demanda? Uma pousada, obviamente, ela não tem lá. Vamos pegar aqui no Canyon Quartela. Vocês conhecem o Canyon Quartela? É maravilhoso. Eu fui juiz em Castro, né, e atendi ali Tibagi. Tem lugares maravilhosos, eu recomendo. Vão passear lá, é bacana. Faça um turismo no interior do Paraná, é muito legal. Pô, esse Canyon Quartela é maravilhoso. Lá tem diversas pousadas. Como é que uma pousada daquelas... Tá? Veja, não estou advogando para ninguém, não estou dando caso específico nenhum, mas eu fico imaginando só como é que uma pousada daquelas que não tem movimento, tá? Na maior parte do ano, fez para contratar pessoal para atender, então não justifica ela manter um quadro grande de empregados, para atender os feriadões de Carnaval, Semana Santa e 1º de Maio. Será que ela pôde fazer contrato por prazo determinado? Me parece que não, por quê? Porque tem aquele problema do artigo 452, né? Porque você não pode ter diversos contratos por prazo determinado em prazo inferior a 6 meses. Bom, então aí você pode atender por trabalho temporário? Sim. Agora, com essa lei de terceirização, porque aí expandiu-se, porque até então você não podia também fazer por trabalho temporário, porque não havia demanda que justificasse o aumento extraordinário de serviço. Isso não era aumento extraordinário, isso era um aumento, inclusive, previsto de serviço. Agora sim. Agora parece que por trabalho temporário você pode atender. Bom, então a terceirização é uma boa. Né? Não sei. Tá? Fazer o quê? Por trabalho avulso? Me parece que essa seria a melhor saída, mas nós não temos sindicatos para isso, nós não temos estrutura para isso. Trabalho parceiro, salão parceiro. Professor. Essa é só para provocar vocês.
Gente, eu quero agradecer muito a atenção com que me ouviram, quero agradecer mais uma vez ao OAB e quero deixar essa questão para que todos nós realmente possamos refletir melhor. Muito obrigado.